Talvez a corretora de criptomoedas que você está utilizando vai sim informar para a Receita Federal a sua movimentação. No dia 17 de junho, a Receita divulgou que vai convocar as exchanges de cripto estrangeiras, a informar para a Receita Federal aí algumas informações sobre as suas operações. Bom, nesse vídeo eu quero te explicar exatamente o que está acontecendo, beleza? Eu vou te mostrar aqui o pronunciamento da Receita Federal, o que ela está querendo, quais são essas informações que a Receita está exigindo aí das corretoras. Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. A única coisa que eu te peço é que se no final desse vídeo você achar que eu agreguei algum valor aí para você, você dê um like e se inscreva aí no canal, tá certo? Olha, não é novidade para ninguém que a regulamentação está cada dia mais presente aí no mercado de criptomoedas, tá? Não é apenas no Brasil, se você verificar nos Estados Unidos, por exemplo, é um país onde a regulamentação no mercado de cripto está muito presente. Você pode ver, por exemplo, a SEC lá nos Estados Unidos sempre discutindo se a Ethereum, por exemplo, é um valor mobiliário ou não, é a discussão mais recente deles. Por mais que a SEC não tem nada a ver com a Receita Federal, eu estou dando esse exemplo aqui apenas para você verificar que, de maneira geral, o mercado de cripto em si está sim sofrendo pressões regulatórias de todo canto. E aqui no Brasil o que está acontecendo é o seguinte: no final do ano passado, se você puxar um pouquinho na memória, você vai lembrar da Lei das Offshores, que ficou muito famoso na mídia, só que na verdade não trata apenas de offshores, É uma lei que foi aprovada ali em dezembro de 2023 para alterar a tributação de aplicações financeiras no exterior. Porém, essa lei, lá no finalzinho dessa lei, tem um artigo lá dizendo que as corretoras estrangeiras de criptomoedas vão precisar informar para a Receita Federal a movimentação não apenas dela, mas também de seus usuários, tá? É um artigo que ficou bem lá pro final, então é claro que não é todo mundo que ficou sabendo disso, tá? Mas eu vou mencionar aqui nesse vídeo, vou te explicar exatamente do que se trata isso. E depois eu vou falar sobre esse pronunciamento da Receita Federal que ela teve agora no dia 17 de junho, tá certo? A Lei das Offshores, que eu mencionei aqui nesse vídeo, é a Lei 14.754 de dezembro de 2023, tá? Você pode ver que é uma lei bem extensa. Eu não vou mencionar sobre essa lei aqui, eu apenas quero te mostrar que lá no final dessa lei, lá no final mesmo, você pode verificar aqui no artigo 44, tá? Tá entre os últimos artigos, diz uma coisa extremamente importante aqui, tá? Diz que as empresas que operarem no país com ativos virtuais, e ativos virtuais são criptomoedas, certo? Independente de seu domicílio, ou seja, as empresas estrangeiras está aqui visando, ficam obrigadas a fornecer informações periódicas de suas atividades e de seus clientes, aqui que é muito importante, à Receita Federal e também para o COAF, tá? O COAF, ele é um órgão que ele visa muito a questão de atividades financeiras, prevenção de lavagem de dinheiro, enfim. E como agora as criptomoedas, têm essa possibilidade de serem consideradas aplicações financeiras do exterior, agora as corretoras não vão informar apenas para a Receita Federal, mas também para o COAF, tá bom? Com essa desculpa aí de combate à lavagem de dinheiro, certo? Agora, eu vou te mostrar o pronunciamento da Receita Federal que ela teve agora no dia 17 de junho, beleza? Esse pronunciamento é a portaria de número 427 de 17 de junho de 2024. O que essa portaria aqui fala? Lembrando que portaria não é lei nem nada, tá? É apenas, vamos entender como um parecer aí da Receita Federal, tá bom? Ela diz que institui o grupo de trabalho para atuar em atividades relacionadas à conformidade tributária das exchanges de criptomoedas, tá? A GT Criptoativos. Então, aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem é que ela está criando um grupo, tá? Uma superintendência, vamos entender assim, tá? Não é uma superintendência, mas é um grupo aí de trabalho para atuar exclusivamente na parte de exchanges estrangeiras, tá? Para elas ficarem em conformidade aí às questões tributárias, tá bom? E é o seguinte, esse grupo de trabalho ele vai ficar responsável sobre algumas coisas, tá? Desde orientar ao cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias. O que é
obrigação tributária, obrigação acessória, Renato? São declarações, tá? Então, assim, esse grupo aqui, ele vai orientar as corretoras, as exchanges, do que elas precisam declarar ou não para a Receita Federal, tá? Ela vai estruturar a captação de informação sobre depositantes e sacadores, ou seja, todo valor que você tirar e colocar dentro de uma corretora, além das operações que você faz ali dentro, tá? Também serão alvo aí desse grupo de trabalho e também vai estabelecer aí estratégia de autuação, ou seja, multas, caso a corretora não obedeça aí o que for apresentado pela Receita Federal, certo? Ok, nós já vamos falar se isso daqui vai funcionar na prática, tá? Só que antes disso, eu quero te mostrar aqui, falar um pouco com você quais são, de fato, essas operações aí que a Receita Federal está exigindo, vai exigir aí das exchanges estrangeiras de criptomoedas através desse grupo de trabalho, GT Criptoativos. Eu não sei se você sabe, mas as corretoras nacionais de criptomoedas já são obrigadas a fazerem isso. Isso aconteceu lá em 2019 com a Instrução Normativa 1888 de 2019. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu falo disso direto por lá. É uma declaração que foi instituída lá em 2019, tá? E ela obrigam aí as prestadoras de serviços, são P2P ou até mesmo corretoras mesmo nacionais, investidores aqui no mercado de cripto, a informar aí toda a sua movimentação para a Receita Federal, que são informações referentes à compra, venda, transferência, depósito, saque, trocas, né, permutas entre criptomoedas. Enfim, todas essas operações mais básicas, assim, a Receita Federal exige que as corretoras nacionais já façam isso, tá? Operações mais complexas, mais lá para o mundo DeFi, como por exemplo o recebimento de um airdrop, um staking, uma pool de liquidez, por exemplo, isso daqui não entra nessa declaração, tá? Mas assim, as operações mais básicas, as corretoras já informam para a Receita Federal direto. E como você pode ver que eu mostrei aí para você que na criação da lei das offshores, lá no artigo número 44, lembre-se bem disso, disse que as corretoras estrangeiras vão ter que informar para a Receita Federal e também para o COAF a movimentação de seus clientes. Você pode ver que nessa portaria aí, onde a Receita diz que instituiu o grupo de trabalho GT Criptoativos, ela não diz exatamente quais são as informações que ela vai exigir das corretoras. Porém, eu, Renato, eu acredito de verdade que vai ser exatamente essa IN 1888, tá? Eu acredito que vai ser isso. Eu posso estar errado, e se eu estiver errado, ou se for alguma outra declaração, alguma outra coisa, eu venho em um novo vídeo aqui atualizar vocês, pode ficar tranquilo, mas eu particularmente acho que é essa declaração que as corretoras estrangeiras vão estar obrigadas, né, a informar para a Receita Federal. Porém, aqui vai a minha opinião. Até aqui eu só falei fatos, mas aqui vai a minha opinião. Eu honestamente não acredito que isso daqui vai funcionar na prática. Eu acredito que isso daqui é uma coisa que vai funcionar sim para as corretoras mais centralizadas, né? A Binance, por exemplo, Coinbase, eu acredito que isso daqui vai funcionar para essas corretoras, mas eu não consigo ver uma corretora estrangeira localizada lá na Singapura, por exemplo, sabe? Uma corretora descentralizada, porque aqui ele não fala apenas sobre corretoras centralizadas essa lei, tá? Fala sobre todas as corretoras. Então, um projeto de cripto, uma corretora descentralizada, assim, eu não consigo ver esse projeto declarando tudo para a Receita Federal, declarando tudo para o COAF. Então, eu particularmente, eu posso estar errado novamente, mas eu acredito que isso daqui vai funcionar apenas para as corretoras estrangeiras que são bem centralizadas. E se isso acontecer nessas corretoras centralizadas, como eu mencionei, Binance, Coinbase, por exemplo, eu acredito, de verdade, pelo menos faz muito sentido para mim a gente esperar aí um aumento das taxas, né? Porque, bom, para as corretoras estrangeiras disponibilizarem algum departamento para poder fazer todas essas declarações, imagina uma exchange que possui milhares de usuários, informar tudo para a Receita Federal, isso daqui vai ficar um custo, né, para a corretora. Então eu não acredito que ela vai fazer simplesmente isso e não aumentar as taxas. Eu acredito que ela pode sim aumentar as taxas para os usuários do Brasil, certo? Isso daqui pode não acontecer, isso daqui realmente é só uma especulação minha, tá?
Mas eu acredito que isso daqui é o efeito prático que pode acontecer, beleza? Até então não tem nada acontecendo, até então as corretoras não estão informando nada para a Receita Federal, tá? Até esse momento, pelo menos até no primeiro semestre aqui de 2024, as corretoras não estão informando. A gente precisa então esperar para ver o que vai acontecer aí ao longo do ano. E claro, qualquer novidade eu vou sempre trazer aqui, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, igual eu falei para você, se você achou que eu agreguei algum valor para você, deixe esse like e se inscreva aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima.